Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ecologia e o assunto dessa aula é o ciclo biogeoquímico do oxigênio. Prometo que eu vou tentar não me alongar muito nesse ciclo, tá? No último vídeo eu me extrapolei, fui para os 10 minutos, vão me matar aqui no estúdio. Mas olha só como é que vai ser o negócio. O ciclo do oxigênio ele é relativamente simples, tá? O oxigênio, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre ele é que ele é um gás de origem primordialmente biológica. Tá? Então, se ele existe na atmosfera hoje, é porque existem organismos vivos que produzem eles, né, através da fotossíntese. E a gente sabe disso porque o oxigênio ele é um gás muito instável, ele reagiria facilmente na atmosfera. Então, ele tem que ser constantemente produzido para existir lá na concentração que ele existe. Tá? Então, assim, pessoal, o oxigênio que a gente inspira é nessa forma, tá? A forma de O2. Só que o oxigênio também está presente lá na forma de O3, que a gente chama de ozônio. O oxigênio e o ozônio, eles variam, né? O oxigênio pode se transformar em ozônio e o ozônio pode se transformar em oxigênio. Isso aqui pode acontecer principalmente na presença de radiação, tá? Quando esses gases eles estão expostos à luz ultravioleta, né, à luz do sol, eles vão reagir, né? Então, esse O3 aqui ele pode se quebrar, formar O2 mais um oxigênio livre, né? E o contrário pode acontecer também, esse O2 reagir com oxigênio livre e formar O3, né? Então, o oxigênio respirável se transforma em ozônio. O ozônio é um gás que é excelente quando ele está lá em cima, né? Quando ele está em camadas altas lá da nossa atmosfera. Mas quando ele está aqui embaixo, ele se torna um problema. Tá? Lá em cima ele é ótimo porque ele acaba filtrando a radiação ultravioleta, né, que é extremamente danosa, extremamente nociva à vida. Se não houvesse ozônio, muito provavelmente eu não estaria aqui falando contigo. Né? O único motivo pelo qual existem seres vivos fora do oceano hoje em dia é porque surgiu a camada de ozônio. Tá? Então, a camada de ozônio, ela filtra a radiação ultravioleta e foi isso que permitiu a saída dos seres vivos da água e a conquista do ambiente terrestre. A gente tem isso lá nos vídeos de origem da vida. Né? Então, a vida ela surgiu embaixo da água porque não existia a camada de ozônio, né? E a água ela protegia os seres vivos da radiação. Né? Então, só quando surgiu a camada de ozônio, os seres vivos puderam conquistar o ambiente terrestre. Então, só para vocês terem noção da importância, né, do ozônio para a nossa vida. Só que quando está aqui embaixo, ele é poluente, ele é extremamente tóxico, pode causar vários problemas para a saúde humana, né? Inclusive para as plantas ele é muito nocivo também. Deem uma olhadinha lá nos nossos vídeos de poluição atmosférica, onde nós falamos sobre isso. Enfim, para que o oxigênio serve, né? Vocês estão carecas de saber que a gente utiliza o oxigênio para respirar. Mas não se esqueçam que os seres humanos não são os únicos que utilizam oxigênio, né? Todos os animais e as plantas também utilizam esse oxigênio. A respiração é um tipo de queima biológica. A gente vai estudar isso lá no metabolismo energético. Vídeos que a gente vai fazer ainda não estão prontos, mas estarão, né? E a gente também precisa de oxigênio para conseguir queimar, fazer combustão não biológica. Né? A gente pode facilmente fazer uma experiência dessas em casa. Acenda uma vela, tá? E coloquem essa vela, né, um copo virado em cima dessa vela. Vocês vão ver que a chama da vela só vai ficar acesa por um curto período de tempo. A chama dessa vela só vai ficar acesa enquanto houver oxigênio para ser queimado dentro desse copo. Como o copo vai impedir a entrada de mais oxigênio, a chama da vela vai acabar se apagando. Tá? Então, esses também vão ter vídeos de química explicando como esses fenômenos acontecem. Mas agora vamos nos deter no ciclo do oxigênio. Então, o oxigênio vai ser produzido pelos seres vivos que são fotossintéticos, né, através da fotossíntese, de um processo dentro da fotossíntese que a gente chama de fotólise da água. Fotólise da água é uma das etapas do processo metabólico fotossintético, tá? E a gente vai estudar isso aqui mais tarde também. Ele é produzido pela fotossíntese, utilizado na respiração, utilizado na queima não biológica e utilizado para a formação de ozônio. E o ozônio também pode formar oxigênio. Aí, tem algumas questões de vestibular que gostam de abordar aquela questão, o que é, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, pessoal, o verdadeiro pulmão do mundo, se é que a gente poderia utilizar essa expressão, seriam os seres vivos do fitoplâncton. Fitoplâncton, para quem não lembra,
São micro-organismos, né, que vivem em ambiente aquático e que fazem fotossíntese, por isso, né, o prefixo fito. Eles fazem fotossíntese, produzem bastante oxigênio, mas eles não têm mitocôndria. Então, eles não fazem respiração celular. E eles também não têm capacidade de fazer respiração celular, né? Então, eles produzem oxigênio, mas não utilizam esse oxigênio. Então, eles sim, realmente produzem bastante oxigênio para a nossa atmosfera. As árvores da Amazônia, assim como qualquer outra planta, elas fazem fotossíntese, mas também respiram. Então, elas produzem oxigênio, mas também utilizam eles. As árvores da Amazônia são muito antigas, né? Elas geralmente já atingiram o seu potencial de crescimento biológico, então elas já têm o tamanho máximo que a espécie delas permitem que elas tenham. Isso significa que elas fazem fotossíntese apenas para produzir o oxigênio que elas vão consumir depois. Se elas fossem plantas pequenas, que estivessem ainda crescendo, que estivessem se desenvolvendo, elas provavelmente fariam mais fotossíntese do que respiração. Porque uma planta pequena, pessoal, por exemplo, uma semente tem que se transformar em uma árvore de 50 metros. Ela precisa agregar matéria orgânica, ela precisa agregar carbono, certo? Então, o que ela faz? Ela faz um monte de fotossíntese para conseguir absorver um monte de gás carbônico da atmosfera, transformar esse carbono em matéria orgânica, como por exemplo é o caso da glicose, e armazenar essa matéria orgânica no seu corpo para que ela consiga crescer. Sim, né? Então, nesse caso, plantas que estão em fase de crescimento fazem mais fotossíntese do que respiração. Portanto, elas acabam absorvendo mais gás carbônico e liberando mais oxigênio. Quando a planta chega no seu estágio máximo de crescimento, quando ela já está bem grande, né, ela faz a mesma fotossíntese que ela faz de respiração, ou seja, ela produz o mesmo oxigênio que ela vai utilizar, ela faz o oxigênio que ela precisa para se manter depois, porque na verdade ela está produzindo a glicose que ela vai consumir na respiração. Tá? Então vocês vejam que na ecologia a gente tem bastante de metabolismo energético também, que é o assunto do nossa próxima, das nossas próximas videoaulas. Vão vir aí depois que a gente acabar a ecologia. Beijoca, pessoal. Até mais.